Pessoas como nós são chamadas de loucas. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. A gente sonhou alto e sacrificou muito para alcançar um objetivo maior: tirar um sonho do papel e empreender. Talvez você não nos conheça pelo nome, mas as marcas que carregamos em nossos cartões de visita, essas dispensam apresentações. Agora, formamos o Instituto Êxito de Empreendedorismo, um time de grandes visionários com um novo propósito: levar o Brasil e a América Latina a outro patamar através do empreendedorismo. Estamos aqui para ser o motor de uma nova era, compartilhando conhecimentos com aqueles que têm uma boa ideia e aquele brilho no olhar. Pessoas exatamente como você. Então, quem é o louco agora? Turma de mentoria do Instituto Êxito de Empreendedorismo, mentoria para empreendedores empresariais. Começou em março de 2022, com aulas online semanais e um encontro presencial por mês em São Paulo, para transmissão de conhecimento, muita troca de experiências, muito network, conexão, relacionamento e muita superação de adversidade, onde os mentores empreendedores que já caminharam o caminho árduo do sucesso e da prosperidade ensinaram aos mentorandos, os empresários mentorandos, como encurtar o caminho, como chegar ao sucesso, à prosperidade e à escalabilidade do seu negócio, a aceleração do seu empreendimento empresarial. A gente fala de mentalidade de trabalhabilidade, a gente está falando de mentalidade empreendedora. Igual o Janguier, que eu respeito, admiro, ele conseguir reunir um timaço desse, né? Então, qualquer momento que vocês quiserem abordar e conversar, estou disposto e totalmente focado nesses 5 dias por vocês aqui. Um evento sensacional, de experiência. Agora estamos participando aqui de uma caminhada exclusiva com o Janguier Diniz, sensacional. Este evento proporciona network, negócios e posicionamento. Nunca se esqueça que a ambiência muda a tua frequência. Viva o passo, pega o ritmo e seja a velocidade que dá. Você que quer ter a experiência que eu estou tendo aqui no MX, participe, seja obstinado que dá. Onde é obstinado? A alma do negócio é o produto, igual a pessoa. Eu não enxergo a sua alma, eu enxergo o seu corpo. O corpo é o marketing, a alma é o produto. A alma tem que ser muito boa, o corpo tem que ser muito bom. Eu devo investir no Piccoli, que é mais conhecido em todas as instituições de justiça, ou na marca? Quem gera conteúdo e quem reposta? Pessoas se relacionam mais com pessoas na internet. Porque é uma troca, sempre a gente também pode aprender com os mentorandos. Então é uma conversa. Eu acredito que fora desse horário, almoço, café, nas pausas, você pode aproveitar de forma estratégica, porque você dedicou 5 dias aqui para você vir aprender, evoluir, extrair ao máximo, e é o que os mentores também têm como ideia, como objetivo aqui, dedicar e separar esses dias para agregar valor, para se entregar mesmo para os mentorandos. Então, de fato, é fazer as perguntas certas, ter clareza do que está precisando, do que quer, em que momento está e aproveitar o máximo possível das pessoas que estão presentes aqui. Eu tenho experiência em mergulho. Sabe que eu já mergulhei? Já mergulhei em dívida, mas saí dela facilmente. O negócio é mentalidade. O Êxito Mentor Experience é uma experiência totalmente diferenciada do início ao fim. Primeiro porque é um ano todo de acompanhamento.
São mais de 70 mentores que fazem parte do programa. Cada um com seu know-how, cada um com seu expertise, que vão trazer informações sobre o universo do empreendedorismo, de inovação, de tecnologia, tendências, metaverso, tudo que você tiver dificuldade aqui no Êxito, você vai encontrar soluções. Quando eu vou fazer um lançamento, por exemplo, eu gravo 100 vídeos diferentes e eu vou soltando. E eu vejo, isso aqui quando eu falo desse jeito, se a pessoa está travada, é isso que conecta com ela. E aí eu vou nessa linha, eu começo a trabalhar as linhas que mais conectam. Cara, participar do Mentor para mim foi surreal. É muito importante você ter mentores para nortear, para te dar a claridade do teu caminho. Porque com o mentor fica muito mais fácil, porque você economiza o bem mais precioso, o ativo mais importante, que é o tempo. Está sendo extraordinário. Acho que não conseguiria nem expressar em palavras a gratidão que eu tenho de estar aqui, porque são grandes mentes, grandes mentores, pessoas que eu admiro há anos. Eu poder estar de frente a frente com eles é extraordinário. Essa experiência que você está tendo aqui de acesso a pessoas que já chegaram lá, que já chegaram no milhão, no bilhão. Então eu acho que só depende da gente e tu sai daqui com uma bateria carregada, com energia super positiva e com muito entusiasmo para colocar em prática todo o aprendizado. O Êxito Mentor Experience é um projeto tão relevante, tão importante, porque ele transforma vidas. As pessoas que fazem parte deste modelo, deste evento aqui, dessa imersão, né? Além de elas terem benefícios, de transformarem suas próprias vidas, elas estão transformando a vida de outros empreendedores. Só que vem pra cá e compra e tá aqui ajudando e participando. A convivência. Olha, que expectativa hoje. Esse sábado maravilhoso, a gente vai sair com um monte de mentores e mentorandos. Imagina, lá no mar, lá naquelas ilhas, né, flutuantes que aparecem aqui. E eu quero contar para vocês que eu tô tão ansiosa que a gente vai poder fazer trocas na diversão, na comunicação, num ambiente agradável que pode sair da rotina e é onde sai mais negócios, é onde a gente está descontraído. E, gente, quando eu imaginei que já tinha visto de tudo e aprendido de tudo, não, aí vem esse espetáculo, essa mentoria on board, que é simplesmente sensacional. É uma experiência que todos deveriam ter o direito de poder aproveitar e ter, porque é massa, como falam vocês, os jovens. Eu agradeço muito ao Janguier de dar essa oportunidade e a todos os mentorandos e mentorados que, de uma maneira ou outra, estão me adicionando muito na minha vida em termos de conhecimento e experiência de vida. Eu entrei aqui com um segmento, hoje eu já estou atuando em 3 e agora é só o céu é o limite. Próprios mentores, nós já contratamos alguns para ser consultores nossos e hoje eles estão nos apoiando lá, jurídico, financeiro, estão trazendo a expertise dele no ambiente de trabalho e colocando na nossa empresa. O conhecimento que eu absorvi delas, né, e que eu consigo contribuir também, e também decisões, né, decisões e planos estratégicos para já implementar. Eu quero que isso se torne para sempre. Vamos manter uma aliança, porque não é só 6 meses que vai mudar a sua vida. É uma continuidade, é decidir. Quando você sobe um nível, você merece estar nesse nível, só que tem outro degrau. Realmente, pessoal, você veio para cá, você adquiriu uma frequência. Se você sair desse lugar, sua frequência vai diminuir. E eu tô trazendo quem eu posso, gente, porque a gente tem condições de mudar esse país através da educação, através do empreendedorismo. Valeu, Carol! Chegar no Mentor aqui foi uma realização para a vida da minha família. Eu sou o único da família. Agradecer os patrocinadores do evento aqui da imersão, né? A Ensinar de Cláudio Castro, a Mobai de Lilian Prime, a Dux de Marcelo, a Agência 1 de Luiz, que é fundador também do Instituto, a Rota do Mar, Arnaldo Xavier estava aqui até há pouco tempo, Preenda do Fábio, a Facites da Carol, a empresa Seu Boné, teve gente brigando por boné aqui, né? E também a Atom da Carol Paive. Quero dizer que foi para mim extraordinária essa mentoria de 6 meses. Aprendi muito com vocês, aprendi muito com os mentores. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, por esses momentos que tivemos juntos. Vamos ter muitos momentos ainda para o futuro.
agradecer todos os mentores por esse momento que estivemos juntos e todos vocês e pedir que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Beijo no coração e seja obstinado que dá! Então, meu amigo, o Êxito Mentor Experience tem esse objetivo. O objetivo de impulsionar a vida dos mentorandos, mas, sobretudo, acelerar e escalar os negócios, os empreendimentos, as empresas do mentorando. Se você quer participar, entra aí no site www.institutoexito.com.br e participe da turma de 2023, porque vai transformar a sua vida, a sua história, seu destino e vai acelerar o seu negócio, vai impulsionar, vai fazer com que você escale o seu empreendimento, a sua empresa. Conte conosco, firme o passo, pega o ritmo e seja obstinado que dá. Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade. O design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Ah, essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma palestra desse nosso Summit Êxito de Empreendedorismo 2022. Eu sou o Marcos Waltenberg e hoje nós vamos falar aqui sobre como que o metaverso vai impactar no mercado dos lançamentos e do marketing digital. Bom, antes de mais nada, eu acho que é interessante você entender o seguinte, o que é o metaverso, né? Tem muita gente falando sobre o metaverso por aí e muita gente que eu percebo que não entende o que é isso. E o metaverso nada mais é do que um ambiente onde as pessoas podem se comunicar. Eu sou uma pessoa assim, adepta ao metaverso desde 2021, quando eu comprei o meu primeiro óculos de realidade virtual. Inclusive, eu tive a oportunidade de mostrar o metaverso para muitos amigos, como o próprio Janguier Diniz, o Márcio Jacobelli, Joel Jota, Caio Carneiro, Thiago Nigro e uma galera, né? E como é que funciona basicamente o metaverso? O metaverso é um ambiente onde você pode estar dentro dele, né, de forma imersiva ou até mesmo trazer um pouco do metaverso para a nossa realidade. Para vocês terem uma ideia, eu já cheguei até mesmo a fazer a gestão de um lançamento dentro do metaverso utilizando o óculos. Então, o óculos, ele nada mais é do que um aparelho que você pode utilizar para poder ter acesso à internet. Imagina, por exemplo, o teu smartphone, tá bom? Só que ao invés de você estar com ele na mão e estar mexendo nele, você simplesmente vai colocar aquilo no seu rosto e você vai ter acesso a esse ambiente digital. Combinado? Isso é o metaverso. E o que são lançamentos, né? Para pessoas que não sabem ainda o que são lançamentos, os lançamentos são uma técnica de marketing direto para vendas, beleza? Então, é uma estratégia para poder vender mais, utilizando de demandas reprimidas. Você pode já ter a demanda reprimida ou você pode desenvolver essa demanda reprimida, a gente vai falar bastante sobre isso.
E o marketing digital nada mais é do que você trazer estratégias de vendas através do mercado digital, utilizando aí os ambientes digitais que a gente tem, dentro ou fora do metaverso. Fechou? Deu para entender então direitinho como é que vai funcionar? Agora vamos entrar na parte de conteúdo e como que isso pode impactar a sua vida, né? Eu vejo o seguinte, eu entrei nesse mercado digital em 2010. Eu abri uma agência de Facebook Marketing na hora que o Facebook ainda era em inglês, você ainda tinha que ter convite para entrar naquela parada e o Orkut ainda dominava o mercado, né? Você me vê aqui jovem, 32 anos, mas eu entrei nesse mercado com 20 anos apenas. E eu decidi que eu ia viver realmente disso. Larguei minha faculdade de Direito no 7º período. Meu pai era desembargador, foi até presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia. Ficou assim extremamente decepcionado comigo naquele momento, mas eu entendi que eu precisava realmente empreender. Então você que é de classe média alta, já vive uma vida um pouco confortável e fica pensando o que você pode fazer da vida, empreender também pode ser para você. E quando eu comecei a empreender, eu comecei a desenvolver muito esse mercado numa cidade que hoje ainda é bem atrasada em relação ao Brasil. Se você parar para pensar, eu morava em Porto Velho, em Rondônia, né? E é uma capital que muitas vezes ela é menos desenvolvida do que determinados interiores de grandes centros. E o que eu comecei a fazer quando eu estava dentro desse mercado lá em Porto Velho? Eu comecei a realmente desenvolver esse mercado, realmente fazer com que as coisas começassem a funcionar. E naquela época, o mercado digital, trabalhar com marketing digital, era algo extremamente disruptivo. E é isso que o metaverso é hoje, disruptivo. Para você poder entender de fato como é que as coisas funcionam, você tem que entender de 3 tipos de empreendedorismo, né? 3 formas que você tem de empreender. Você pode empreender com coisas disruptivas, você pode empreender com coisas inovadoras e você pode empreender com commodities. Qual que é a diferença entre cada um deles, Marcos? As disrupções são as descobertas novas, como, por exemplo, quando lançou o iPhone, né? Quando você estava ali até no iPhone 4, ele ainda era um dispositivo disruptivo. Poucas pessoas tinham acesso, era algo que pouca gente conhecia de fato, as pessoas ainda usavam celular naquela época, né? E ainda nem era tão popular o celular naquela época, quem dirá os smartphones. Então, naquele momento, o celular, o smartphone, o iPhone, era uma disrupção de mercado. De repente aparece um aparelho que você só tem um botão para poder apertar e tudo você mexe na tela dele, né? E o negócio foi se desenvolvendo. Cada nova evolução deste smartphone era uma inovação que eles iam trazendo. Então, a inovação, ela é quando você combina determinadas coisas que trazem ali uma percepção diferente de algo que já existia. A disrupção é quando você desenvolve algo totalmente novo, como, por exemplo, o metaverso, né? Até um pouco tempo atrás, a gente ainda tinha aqueles óculosinhos que você comprava no camelô, enfiava teu smartphone na frente e ficava simulando alguma coisa ou outra. Mas quem realmente já usou um óculos de realidade virtual que esteja conectado ao metaverso, sabe que a brincadeira é totalmente diferente do que a gente estava vivendo. E o que são os commodities então, Marcos? Os commodities é exatamente aquilo que você já não tem mais inovações. Então, o que é um commodity? Se você pegar um iPhone 7, um iPhone 8 ou um iPhone 10, eles já entraram no mercado de commodity, eles já estão competindo com outros tipos de smartphone muito menos evoluídos. E é justamente por isso que você precisa entender esses 3 ambientes, tá bom? Porque a partir disso, aí sim, a gente vai poder começar a trazer para você como que, de fato, o metaverso vai influenciar no mundo dos lançamentos de infoprodutos e do marketing digital. Combinado? Então, agora que a gente já entendeu esses 3 pontos, né? Qual que é a diferença da disrupção, inovação e dos commodities, a gente vai entrar nessa parte do mercado de lançamentos.
Para quem não sabe ainda, para quem não conhece direito ainda, o mercado de lançamentos é um mercado que começou a ser realmente desenvolvido no Brasil em 2013. Quem trouxe isso para cá foi o tal do Érico Rocha. É um cara fenomenal, trouxe uma tecnologia totalmente diferente, né? Em termos, inclusive, estratégicos para a gente aqui. E naquela época, poucas pessoas conheciam. Quando eu entrei no mercado de lançamentos em 2015, eu já tinha tido muito sucesso com a minha agência de Facebook Marketing, já tinha atendido ali mais de 90 clientes comigo sozinho, né? Eu criei uma organização e uma estrutura para que eu mesmo pudesse tirar foto, eu pudesse fazer as copies, eu pudesse fazer as imagens, eu pudesse agendar e transformar o negócio dos clientes que me contratavam, para que eles pudessem ter cada vez mais resultado. E em 2015, eu decidi que eu ia me reinventar. Eu comecei a buscar algo novo para eu fazer. Ah, Marcos, mas de onde veio essa reinvenção? Isso aconteceu porque em 2014 eu fui demitido. Essa foi a realidade. Eu fui demitido por quem? Pela minha esposa. A minha esposa fazia medicina na época e ela não aguentava uma pessoa que trabalhava tanto tempo. Eu trabalhava uma média de 15 a 17 horas por dia, de domingo a domingo, para eu atender tantos clientes. A gente vivia muito bem, né, um padrão de vida extremamente elevado, porém, ela não aguentou alguém que se dedicava tanto assim ao trabalho e ela queria alguém que se dedicasse mais a ela. A gente passou 7 meses ali divorciado, eu entrei numa depressão enorme, mandei um e-mail para ela, olha a internet aí me ajudando novamente, né? Mandei um e-mail para ela e com esse e-mail ela me respondeu e a gente decidiu voltar e ficar junto novamente. E aí, das exigências dela, né? Ela chegou para mim e falou, olha, a gente pode até voltar, a gente pode ficar junto, mas eu quero que você fique pelo menos 2 horas comigo, né, todos os dias. E aí eu falei, como um bom negociador, que então a minha exigência era a gente morar bem longe da minha sogra. Foi aí que em 2015 ela se formou em medicina e a gente saiu de Porto Velho, Rondônia, e fomos viver em Belo Horizonte, que é a minha cidade natal. 3.000 quilômetros de distância da minha sogra, nada contra ela, adoro minha sogra, acho ela uma pessoa super gente boa, porém, todas as vezes que a gente tinha qualquer discussão, a minha esposa corria para a casa da minha sogra e a gente não tinha aquele ambiente propício para o nosso relacionamento. Tanto que, depois que a gente se mudou, até hoje, a gente já tem 4 filhos, né? A gente já se desenvolveu pra caramba e eu criei esse novo negócio para mim. Então, em 2015, eu entrei no mercado do lançamento. E aí, eu sempre fui uma pessoa que eu sou muito executor. Quando eu entro em algo, eu já começo a fazer aquilo acontecer. E o que eu percebi é que a maioria das pessoas do mercado digital demoram para se colocar em campo. Na verdade, a maioria das pessoas do mundo, né, demoram para se colocar em campo. E eu não fui assim. Então eu comprei o tal do Fórmula de Lançamento em 2015 numa segunda-feira. Na quinta-feira eu já tinha maratonado todo o Fórmula de Lançamento. E aí eu falei, cara, eu sei criar audiência, eu sou especialista em Facebook orgânico, isso lá em 2015, o orgânico ele funcionava muito bem para quem sabia mexer. Eu já tinha criado várias fanpages que tinham batido mais de 100.000 pessoas ali, né, que estavam seguindo essas fanpages. Então eu falei, eu vou fazer o meu próprio lançamento logo. Na semana seguinte eu fiz o meu primeiro lançamento. Por quê? Eu comecei a entender e decupar cada parte do lançamento. E isso fez muita diferença na minha vida. E já já vocês vão entender como que eu acredito que o metaverso vai mudar a realidade dos lançamentos, tá bom? Mas antes a gente precisa contextualizar aqui para que você entenda o todo do negócio. Então, eu comecei a olhar para o mercado dos lançamentos e eu comecei a dividir ele em etapas. E aquilo me deixou com uma vantagem competitiva muito grande. Por quê? O que eu tinha aprendido quando eu tive uma agência de Facebook Marketing, para eu lidar com 94 clientes, sem eu ter ninguém trabalhando comigo, só eu fazendo tudo, eu precisava fazer as coisas por parte e organizar as atividades por bloco. No lançamento foi a mesma coisa. Então, o que eu entendi? Eu entendi que todos os lançamentos do planeta eram possíveis de ser divididos em até 6 partes no total. 6 partes no total.
A partir disso, fica muito mais fácil para você começar a entender o todo e mexer em cada uma das peças específicas. Para você ter uma ideia, em 2017, eu fiz uma live com o próprio Érico Rocha. E o Érico me falou o quê? Cara, você é louco de ter vários experts, está lançando vários experts com uma equipe reduzida como a tua. Nessa época, se eu não me engano, eu tinha uns 14 a 16 experts dentro da minha agência e eu tinha uma equipe de menos de 20 pessoas. E ele falou, não tem como você gerar resultado para tantos experts assim com tão pouca gente. Por quê? De acordo com ele, né, ele tinha mais de 80 pessoas trabalhando somente para ele. Só que a realidade é, quando você entende os mecanismos e você sabe exatamente no que você tem que atuar, você desenvolve processos bem definidos e organiza, estrutura isso para que as pessoas possam executar com mais performance, você consegue, sim, atender mais pessoas. E aí, desobedecendo o Érico Rocha, eu continuei nesse modelo de mercado. E quais são essas 6 fases, Marcos? Anota aí, tá bom? Que isso aí vai te ajudar muito a entender onde que o metaverso entra nessa parada. A primeira fase é a fase de preparação, que é onde você monta toda a estratégia do seu lançamento. É ali que você vai definir qual que é o produto que você vai lançar, quem que é o público-alvo que tem interesse nesse produto, quais são as promessas que você pode fazer de resultados que essas pessoas devem ter, como que as pessoas podem se desenvolver em cima daquilo, né? Quais são as formas, as objeções que elas têm para comprar que você vai precisar quebrar. Quais são os benefícios do teu produto? Quais são as desvantagens? O que faria com que uma pessoa não comprasse de você e comprasse de uma outra pessoa? Tudo isso é mapeado nessa primeira parte. E aí depois a gente tem a segunda parte, que a gente chama de pré-lançamento, que eu gosto de chamar, de verdade, de período de captação. É onde você vai captar pessoas para o seu evento de lançamento. Tá bom? Então, nessa fase de convite, o que você tem que fazer? Você tem que ter anúncios que vão aparecer para as pessoas para que elas possam entrar numa lista que vai ser avisada do teu evento. Vocês todos que estão por aqui, por exemplo, vocês participaram de uma dessas 6 fases aqui com a gente. Qual que é a fase que você participou? Você entrou na fase de convite do Summit, onde você recebeu anúncios de várias pessoas te chamando para um mega evento como esse. Concorda? Pois é. Aí depois você entrou numa página e nessa página você deixava os teus dados de cadastro. E aí, dentro desses dados de cadastro, a gente teve a possibilidade de te avisar que o evento estava aqui acontecendo. Não foi assim? Pois então. E aí, então nessa fase, a gente tem que convidar as pessoas. Quanto mais pessoas a gente convidar, melhor. Quanto maior o volume que tiver dentro de um evento, melhor. E aí depois a gente vem para a fase de pré-lançamento, que eu chamo de fase de evento, que é a terceira fase, que é este momento que você está aqui com a gente. Só que qual que é a diferença, Marcos, desse evento que a gente está participando hoje e dos eventos que a gente vê por aí do pessoal que vem de curso? É que nesse evento aqui, nós estamos todos doando o nosso tempo para que você possa aprender mais sobre empreendedorismo. A gente está todo mundo aqui desenvolvendo um produto para você, totalmente gratuito. Por quê? Porque isso faz parte da missão do Instituto Êxito que o Janguier criou e todos nós ajudamos a potencializar ele dentro do Brasil. Entendeu? Então, aqui, neste ambiente, se isso daqui não fosse de um projeto social, seria um ambiente perfeito para que a gente pudesse fazer, por exemplo, uma venda para você dentro desse evento. E aí, a gente está aqui, então, na nossa terceira etapa, a gente iria para a nossa quarta etapa. Qual seria essa quarta etapa, então? Seria o momento onde a gente deixaria de somente trazer um aprendizado e a gente começaria a fazer uma venda, beleza? Aí, nesse quarto momento, então, a gente estaria vendendo para você algum produto específico. Você já deve ter visto muitas pessoas por aí no Brasil fazendo vendas de cursos, de mentorias, né, de programas de mentoria e etc. O próprio Janguier mesmo tem programas de mentoria, tem eventos presenciais do Código Secreto da Riqueza e tudo mais. A estrutura é essa.
Nesse período, na quarta fase, a gente tem que se focar em fazer vendas, em conversar com as pessoas que já participaram do evento, que já viram toda a nossa estratégia e tiveram acesso a esse conteúdo e, então, fazer com que elas possam chegar ao próximo passo. E qual que é esse próximo passo, Marcos? O próximo passo é o produto, é a entrega. Então, a gente já iria para a nossa quinta fase, que é o pós-lançamento ou o momento de entregar tudo aquilo que você prometeu e que você vendeu. E a sexta etapa, Marcos, eu já cheguei na venda aqui, é o relançamento. Mas qual que é a diferença do relançamento com a gente simplesmente voltar para essa etapa? É porque é o seguinte, nessa parte do relançamento, você vai coletar depoimentos de pessoas que participaram do seu produto e que vão te ajudar a encorajar outras pessoas a participar das próximas turmas. Esse é que é o grande lance que você precisa entender. Então, entendendo essas 6 etapas, o que a gente pode ver dentro desse mercado? O que a gente pode ver? A gente pode entender onde que o metaverso entra. E aqui é que o negócio fica muito doido, tá bom? No primeiro ponto, o que eu acredito? O metaverso ele vai entrar para ajudar a nossa quinta fase, que é a fase da entrega, beleza? Os produtos vão começar, os produtos de lançamento, que normalmente são infoprodutos, né? Ou seja, são produtos de informação. Muita gente se confunde achando que infoproduto tem a ver com informática, e não é. Tá? Então você pode ter infoprodutos presenciais, por exemplo, o Código Secreto da Riqueza, que é uma imersão do Janguier de 3 dias, é presencial e é um infoproduto. Combinado? Então, nesta entrega, a gente pode colocar o metaverso na parada. Por exemplo, o Janguier já comprou recentemente uma câmera 360. Então, ele pode pegar e fazer uma transmissão do evento presencial dele em 360 graus. E olha que coisa louca. Às vezes, tem algumas pessoas que não puderam participar do Código Secreto da Riqueza. Por quê? Ia ficar muito caro para o cara vir lá do Japão, por exemplo. Tem um amigo nosso, o Guto, que não pôde vir participar por isso. Porque ia ser muito caro para ele, ia ser um translado muito longo e tudo mais. Ao invés dele perder o evento, ele teria a possibilidade de simplesmente pegar uma cadeira, colocar na casa dele, sentar nessa cadeira, colocar o óculos dele de realidade virtual e participar dessa transmissão como se ele estivesse lá com a gente. Olha que louco! Dá para você fazer isso, Marcos? Já dá para você fazer isso. Como que você faz isso, Marcos? Tem um aparelho que chama Oculus Quest 2, que agora a Meta comprou, né, esses aparelhos, né, eles que estão desenvolvendo, e agora chama Meta Quest 2, tá bom? Então você pode comprar um óculos chamado Meta Quest 2, que o preço ele é bem mais acessível do que as pessoas imaginam, é uma média de R$ 2.500 a R$ 3.500 para você ter um óculos desse, onde você pode desenvolver o seu trabalho lá dentro, e você pode assistir determinadas coisas, tem vários documentários, tem várias coisas lá. Olha que coisa doida. Dentro do meu óculos, eu peguei, por exemplo, o meu filhinho de 3 anos, o Ethan, ele é fluente em inglês. Nunca saiu do país e tudo mais, e eu comecei a mostrar para ele determinadas coisas que eu não levei para ver, né? Ele é um menino que nasceu pouquíssimo tempo antes da pandemia. Então a gente não podia ficar viajando com ele por aí. O que eu fiz? Comecei a mostrar para ele esses lugares. Eu comecei a pôr o óculos nele e mostrar para ele um zoológico, onde ele via um tigre na frente dele, do lado dele, um leão, né, vários animais, e ele foi entendendo todo esse contexto como se ele estivesse lá. Imagina só as grandes possibilidades que a gente tem. E no mundo do empreendedorismo digital, a gente pode trazer o quê? Os nossos cursos, as nossas imersões para esse ambiente. Então eu acredito que nos próximos anos, várias pessoas vão começar a trazer infoprodutos que já estão preparados para o metaverso. E isso vai ser muito bom para quem? Para todo mundo. Todo mundo que tiver acesso. Porque muitas vezes, se você ficou aí pensando, Marcos, você falou que é barato o negócio, R$ 2.500 a R$ 3.500, pô, isso aí é uns 3 salários mínimos, vou ter que pagar.
Cara, para e pensa. Se você vai sair, por exemplo, de Rondônia para vir aqui para São Paulo, uma vez que você vier e voltar, só a tua passagem aérea, tua hospedagem e alimentação aqui já pagou o preço desse dispositivo. Já parou para pensar num negócio desse? A partir desse momento que você já pagou, todos os outros eventos que você participar, você vai usar o mesmo dispositivo. Então, é possível você se desenvolver de uma forma muito melhor, porque a experiência imersiva é totalmente diferente. E o que mais dá para fazer dentro desse ambiente do metaverso? Aqui eu estou falando para vocês da quarta fase da entrega, né, do produto, pensando em quem já comprou, no cliente final. A gente também pode fazer a transmissão do evento para esse cliente. E olha que louco! Esse cliente, ele poderia, por exemplo, olha o ambiente que eu estou aqui. Esse é um ambiente aberto, né? Ao invés de a gente estar com 3 câmeras aqui, onde eu olho para cá, de repente aparece a minha imagem por aqui. Aí depois eu volto e olho para cá, aparece a minha imagem lá. Eu não precisaria estar com 3 câmeras aqui. Eu poderia ter simplesmente aqui no centro, né? A gente já tem uma câmera aqui, eu poderia ter uma câmera aqui e você poderia virar o seu rosto para o lado e ver todo esse cenário. Você poderia, inclusive, olhar para trás e ver a galera que está aqui ajudando nessa transmissão e que muitas vezes eles não aparecem, eles estão nos bastidores do negócio e com o metaverso você teria essa possibilidade também de ver isso. Então, seria algo muito mais inclusivo, você teria a capacidade de ver um ambiente muito maior. E isso é uma coisa fenomenal para quem já teve oportunidade de estar lá dentro, de estar verificando tudo isso. Tá? Então, também na parte do evento seria possível você utilizar e isso vai impactar por quê? Porque o que acontece? Se você parar para pensar no mercado digital hoje, cada dia a gente tem mais pessoas dentro do mercado digital, principalmente depois de 2020 com o que rolou. Então, eu costumo até dizer o seguinte, cara, essa pandemia foi horrível, foi foda pra caramba, entendeu? Levou meus avós, levou meu pai no início de 2021, mas ela também foi boa por outro lado, se a gente for olhar o quanto que o planeta evoluiu nessa questão de tecnologia. A minha avó, por exemplo, ela não sabia nem mexer no WhatsApp direito. Hoje ela já conversa comigo. E eu tive uma outra vantagem nessa pandemia, que foi o seguinte, em 2010 eu comecei a trabalhar 100% home office. E com tudo isso que aconteceu, né, durante o decorrer de toda a minha vida, a minha avó nunca teve orgulho de mim. Porque ela simplesmente não entendia o que eu fazia. Ela achava que, o Marcos fica em casa, não faz nada e tal, né? Hoje, a minha avó já tem orgulho de mim, porque ela entende que eu trabalho em casa e que eu tenho ainda a possibilidade de estar muito mais próximo dos meus filhos. Isso antecipou muito o negócio. E aí, para o empresário e não para o cliente, né? Para a pessoa que está por trás, o metaverso ele pode entrar em todas as 6 fases do lançamento. Olha que coisa doida. Por quê? Com esse dispositivo, eu tenho, primeiro, a possibilidade de usar o próprio dispositivo. Ele é como se fosse o teu smartphone, então você pode baixar lá dentro dele determinados aplicativos e você pode usar. Marcos, por exemplo, eu posso ter um Instagram lá dentro e aí eu assisto o Instagram pelo óculos, muito maior, tudo gigante, né? E eu vou mexendo ou com o controle ou até mesmo com meus dedos. Hoje o óculos ele consegue digitalizar a sua mão e você vai mexendo nas coisas como se fosse aquele filme do Homem de Ferro, né? Onde as coisas vão aparecendo. Também você pode, por exemplo, assistir Netflix. Ao invés de você ter que comprar uma TV de 80 polegadas, que deve custar, sei lá, uns 4, 5, 7 mil reais, você pode comprar um óculos, sentar no sofá da sua casa e você assiste uma TV de 120 polegadas com o aplicativo da Netflix. Você tem várias possibilidades com esse óculos. E qual que é a melhor delas para nós, empreendedores? É que você pode trabalhar usando esse óculos. Tem algumas formas de você trabalhar. Uma delas é, você tem, por exemplo, um computador ou um MacBook, né, e você traz ele para dentro do óculos. Olha que coisa doida, tá? Então eu vou lá, sentei na minha mesa,
coloquei meu MacBook em cima, coloco o óculos e aí eu vou digitalizar esta mesa. Então eu passo o meu controle pela mesa para ele poder entender o ambiente que essa mesa está e magicamente eu começo a enxergar essa mesa dentro do óculos. Essa mesa vem para dentro do óculos. E aí eu conecto o meu computador no Wi-Fi, o óculos está ligado no Wi-Fi também, e eu reconheço esse computador. O que acontece? O computador que está aí dentro, em cima da mesa, ele também vem para a minha imagem que eu estou assistindo. E aí, o meu computador, meu MacBook, por exemplo, ele tem uma tela de 13 ou 15 polegadas, não sei. Só que, com o óculos, eu posso simplesmente transformar a minha tela numa tela de 27 polegadas. O mesmo computador, sem eu mexer com nada, quando eu estou olhando pelo óculos, eu vejo uma tela muito maior. E aí eu vejo meu teclado, eu mexo meus dedos, eu escrevo, normal, tudo que está acontecendo no computador. Ou seja, todas as fases do lançamento, para eu que estou trabalhando em cima disso, posso estar utilizando o metaverso. Olha o quanto que isso vai impactar a vida de todo mundo nos próximos anos, né? Se você parar para pensar, em 2012, quase ninguém acreditava que os smartphones iam bombar do jeito que eles bombam hoje. Hoje em dia, quem não tem um smartphone não faz nem sentido. Eu não conheço, de verdade, não conheço ninguém que não tenha um smartphone hoje. Minha avó tem, a moça que ajuda lá em casa tem, meus filhos têm. Ah, Marcos, que horror, seus filhos novinhos, você dá smartphone para eles? Dou. Por quê? Porque o smartphone, ele depende muito do pai, do controle do pai. O meu smartphone que eu dou para os meus filhos fazem com que eles sejam fluentes em inglês, porque eles aprendem a partir daquilo e eu desenvolvo o controle em cima daquilo. O metaverso é a mesma coisa. Tem muita gente que me fala, nossa, Marcos, você botou esse óculos para teus filhos entrarem. Cara, olha que coisa fantástica, um menino de 3 anos de idade poder ver várias coisas do mundo como se ele estivesse naquele local, sem eu ter que gastar dinheiro ainda com isso. Né? Quase que a mesma experiência, ele pode fazer um tour pela Disney sem nunca ter ido lá para os Estados Unidos. Basta que você saiba organizar e estruturar isso. Então, o que você como empresário pode fazer dentro do metaverso? Presta atenção, você como empresário pode fazer absolutamente tudo dentro do metaverso. Tudo que você faz no ambiente externo. Para você ter uma ideia, quando eu abri uma empresa no início desse ano, no dia 1º de janeiro de 2022, eu fundei uma holding de negócios digitais chamada YOU Digital Business, na qual o Janguier Diniz é investidor dessa empresa, né? E a nossa fundação já foi no metaverso. O nosso escritório é dentro do metaverso. E eu já fiz as contratações da empresa dentro do metaverso. Olha que louco. Quando no início do ano, por exemplo, o Pyong Lee foi fazer o lançamento da escola Nous, né? A escola da mente, que é dele e do Janguier Diniz também, ele me procurou para eu poder fazer o lançamento dessa escola para ele. E a nossa primeira reunião foi comigo no metaverso e ele no celular dele. A gente fez uma reunião, ele no celular, como se fosse um Zoom da vida, e eu lá dentro do metaverso. Então, quando ele abriu o celular, eu tenho até um vídeo dele assustado, olhando para mim e falando, eita, que isso, cara? Por quê? Porque eu era um avatarzinho, não sei se você já viu. Dá uma pesquisada no Mark Zuckerberg, o arroba dele é @Zuck, Z-U-C-K. Se você for olhar lá, como é que é o dentro do metaverso, você é um avatar, né? 3D lá dentro. E eu fiz essa reunião lá de dentro. E com isso, eu já tenho a possibilidade de fazer reuniões com até 16 pessoas dentro de uma sala, onde eu posso mexer minha mão e a pessoa vê eu mexendo minha mão. Da mesma forma que eu estou conversando com todos vocês aqui, todo esse summit poderia ser dentro do metaverso e provavelmente num futuro próximo será. E você vai ter a possibilidade de assistir do seu smartphone, caso você não tenha um óculos de realidade virtual, ou dentro do próprio metaverso com um óculos de realidade virtual, tendo uma experiência totalmente diferente da que você está tendo aqui hoje. Então,
na minha visão, o metaverso ele vai mudar o jogo inteiro. Por quê? Porque as pessoas têm a necessidade de mudança. E essa é uma mudança que veio para ficar. Não é à toa que o Mark Zuckerberg mudou o nome da empresa dele para Meta e ele está envolvido, muito envolvido dentro desse ambiente do metaverso. Porque ele acredita que isso vai acontecer e isso vai mudar o mundo. E não tem como não mudar. Porque todas as pessoas que eu conversei e não tiveram acesso, provavelmente a maioria de vocês que está me assistindo deve estar olhando para tudo que eu estou falando aqui e vocês até estão tentando imaginar, mas acredite, quando você mexer num óculos, colocar ele no seu rosto pela primeira vez, você vai se surpreender. E eu te digo isso não é porque eu estou achando isso não, é porque eu tenho certeza disso. Quando eu coloquei esse óculos na cara da moça que cuida da minha casa, a primeira reação dela foi, nossa, uau, que coisa incrível. E quando eu coloquei na cara de um bilionário como Janguier Diniz, a reação foi a mesma. Quando você entra neste universo, você começa a perceber coisas que você é incapaz de perceber antes dele. É a mesma coisa para quem viveu a transição do telefone para o smartphone. É a mesma coisa. Por quê? Quando a gente estava lá com aquele telefone celular, né, e a gente mexia nele com um monte de botão, que depois o pessoal até começou a zoar, porque os smartphones eram touchscreen, e aí quem não tinha o touchscreen falava, o meu é touch button, né? Então, quando você tinha que mexer naqueles botões, você já pensava, é impossível só uma tela, tem que ter os botões. Mas quando você teve acesso a essa tela, você percebeu que os botões eram totalmente desnecessários. Eles podem aparecer na tela e você apertar na própria tela. O metaverso é a mesma coisa. Para quem não conhece direito, acha que isso não vai vingar, isso não vai dar certo. Assim como a maioria das pessoas que eu conheço, lá em 2010, quando eu larguei a faculdade para eu poder começar a empreender no mercado digital, me falaram, você é doido, seu pai é um desembargador, você tem um futuro promissor dentro do mercado jurídico. Para que você vai reinventar as coisas? Vai perder tudo que o teu pai construiu à toa. E não, eu simplesmente fui construir algo novo que eu acreditava e que começou a funcionar tanto que quando meu pai se tornou presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, logo depois ele se aposentou e ele entrou em um projeto junto comigo para a gente poder lançar o Congresso Nacional do Direito. Então, para você ter uma ideia, ele levou aproximadamente 10 anos para poder entender a relevância de tudo aquilo que eu tinha desenvolvido para mim. E infelizmente a gente não pôde tocar isso adiante, porque ele acabou em 2021, né, em janeiro de 2021, ele acabou pegando Covid e faleceu. Mas ele já tinha aberto os olhos dele. E tem muita gente hoje abrindo os olhos para isso. E o que isso pode mudar na sua vida? Se você já está no mercado digital, se você já faz lançamentos, ou se você já presta serviços no mercado digital, fazendo ali fanpages, né, cuidando de fanpages para pessoas, desenvolvendo conteúdos, fazendo o que é necessário para que as empresas se desenvolvam, você já consegue trazer o metaverso para a sua realidade. E se você ainda não está vivendo nada disso, se você ainda está olhando para todas essas palestras do Summit, para você começar a empreender, o que eu tenho para te dizer é, toda nova tecnologia traz com ela muitas oportunidades. Isso vai depender só de você. Porque daqui a um tempo, poucas pessoas vão ter a capacidade de operar as coisas dentro do metaverso. E você vai ter essa capacidade de ser um dos primeiros a fazer isso. Olha que louco! Eu sou uma pessoa que eu gosto muito do mercado da disrupção. Eu entrei no mercado em 2010, no mercado de marketing digital focado em Facebook marketing, que era algo que muita gente falava que era impossível dele vingar por causa do Orkut, e hoje, olha a potência que é o Facebook, o Instagram, o WhatsApp e tudo que esse grupo tem, né?
Em 2014, se eu não me engano, eu comprei o meu primeiro drone, eu acho que até antes disso. E aí eu ficava brincando com drone e tal, e comecei até a ganhar dinheiro com isso. Fiz mapeamento de terreno para amigos do meu pai, que eram fazendeiros. Ao invés dele contratar um helicóptero para poder filmar o terreno deles, eu ia lá e fazia com o drone e cobrava dele um preço bem mais em conta do que um helicóptero. Mas cada vez que eu fazia um mapeamento de terreno, eu comprava basicamente um drone novo com a grana que eles me pagavam. E aí o pessoal falava, esse negócio de drone não vai vingar. Hoje já estão contratando pilotos de drone para poder atuar dentro do mercado. No metaverso, verão muitas oportunidades. Basta que você se desenvolva e se prepare para isso, entendeu? Se você entrar nesse mercado nesse momento, você tem que entender o seguinte, você está entrando num mercado disruptivo. Você vai ter que convencer as pessoas que você for trabalhar com elas que aquilo é algo foda, que aquilo é algo bom pra caramba, entendeu? Agora, se você entrar no mercado do metaverso em 2024, 2025, você vai estar entrando num mercado de inovação. Várias pessoas já vão estar olhando para isso, vão ter várias empresas buscando pessoas que sabem lidar com isso e vai ter muito pouca gente profissional nesse mercado. É aí que todo mundo que já souber e tivesse antecipado vai nadar à vontade nesse oceano azul. E depois, Marcos, lá para 2028, 2029, se eu for entrar lá para 2030, o que vai acontecer? Aí você vai estar entrando num mercado de commodity, onde vão ter vários profissionais e os profissionais que não estiverem dentro desse mercado simplesmente vão deixar de existir. Ou seja, você vai ter a necessidade de estar dentro desse mercado nos próximos 8 a 10 anos. Eu não tenho a menor dúvida em falar um negócio desse para você. Tá? Por quê? Porque se você parar para pensar, há pouco tempo atrás, acho que 7, 8 ou 10 anos atrás, o Bill Gates falou, as pessoas que não estiverem no mercado digital simplesmente não estão mais no mercado. No futuro próximo isso vai acontecer. E riram dele. E olha o que aconteceu há 2 anos atrás. Quem não conseguiu entrar no mercado digital, fechou as portas. Essa é a realidade que a gente vai viver no metaverso nos próximos anos. E o metaverso, ele está se desenvolvendo muito. Recentemente, Mark Zuckerberg lançou um novo óculos que chama MetaQuest Pro. Esse novo óculos, o MetaQuest Pro, você não só imerge no mundo virtual, como você pode fazer o que a gente chama de realidade mista. Então, eu ponho esse óculos, ele já não é mais um óculos totalmente fechado, então eu consigo ver as pessoas, ver tudo que está aqui, e eu consigo trazer aspectos virtuais para isso. Então eu poderia, por exemplo, nesse momento, estou aqui com o óculos, e todos os dados, tudo que eu falei para você, estaria aparecendo na minha frente aqui. Eu poderia estar mostrando para você. Lembra que eu falei que eu mostrei o óculos de realidade virtual para o Janguier, para o Márcio Jacobelli, para o Joel J e etc. Isso poderia estar aparecendo para você dentro desse ambiente. Eu poderia, inclusive, estar assistindo, assim como eu estou vendo o pessoal aqui da produção, eu poderia, na cadeira que está ali na minha frente, eu poderia estar vendo alguém sentado nessa cadeira, a pessoa totalmente no digital. Bastando colocar um óculos que já existe, já é uma realidade. Esse aí já é um pouco mais caro, custa aí o preço de um iPhone 14, mas também para quem é empresário e já está em campo, vale a pena olhar para isso tudo, tá bom? E o que você precisa entender então, e que vai me fazer sentir que valeu a pena eu ter vindo aqui, viajei lá de Belo Horizonte até aqui para poder participar do Summit, porque o Janguier me convidou, e trazer esse conteúdo massa para você. Você precisa entender que o metaverso é uma realidade. Aqui, atrás de mim, acho que nessa câmera aqui que dá para mostrar, né, o que está escrito aqui. Aqui está escrito o seguinte, ó, realidade virtual e novas tecnologias, como o metaverso impactará o futuro, e lá em cima, ó, o futuro é agora. Ou seja, como o metaverso impactará o agora, se o futuro é agora, pelo que eles estão falando. Então, o que você precisa entender é
o metaverso já está impactando. Se você quer se destacar e se desenvolver, basta que você se atualize, basta que você abra os olhos para uma realidade que você precisa se atentar. Porque senão, o que vai acontecer com você é a mesma coisa que aconteceu com vários empresários e vários empreendedores que não se atualizaram, que não entraram na internet, que não entraram no mundo digital antes do pepino que a gente passou em 2020. Quem se antecipou simplesmente viveu o maior crescimento da sua existência. Eu abri uma empresa em 2020, né? Foi quando eu conheci de fato o Janguier. O Janguier, ele era um amigo do meu pai já de longa data, já fizeram várias viagens juntos, né? Eles andavam de moto juntos, fizeram a Rota 66 nos Estados Unidos e tudo mais. E em 2019 o meu pai me deu de presente uma imersão na casa do Janguier. Era para 20 empresários, custava, se eu não me engano, uns 50 mil reais, eu tinha que fazer a doação para o próprio instituto. É o programa Êxito Mentoring Experience. Se eu não me engano, em 2023 vai ter mais uma turma, custa acho que uns 80, 90 mil reais. E nessa imersão com o Janguier, em 2020, em janeiro, final de janeiro, eu fui lá para a casa dele, passei 5 dias na casa dele em Muro Alto. E nessa imersão, no terceiro dia, o Janguier virou para mim. A gente teve uma conversa rápida, eu expliquei o meu negócio para ele, as dificuldades que eu estava tendo, ele virou para mim e falou assim: Marcos, fecha essa empresa que você tem, eu tinha uma empresa há 3 anos, fecha essa empresa que você tem, abre uma nova e a gente conversa. Porque, pelo que você está me passando, esse teu sócio que você tem não tem sinergia contigo. E isso está te travando o teu crescimento. E aí eu pensei, cara, meu pai é louco. Né? Uma doação de 50 mil reais para o cara mandar eu fechar minha empresa, que absurdo um negócio desse. Liguei para o meu pai e falei: pai, você é doido, teu amigo aqui mandou eu fechar minha empresa. E aí meu pai perguntou: e você já fechou? E aí eu pensei, 2 doidos, né? E depois eu comecei a refletir sobre aquilo. E o Janguier estava certo. Eu fechei minha empresa em fevereiro ou março de 2020 e abri uma nova empresa um mês depois. Com menos de 20 dias dessa nova empresa, eu fiz o primeiro lançamento dela e a gente já gerou mais de 140 mil reais de faturamento em 7 dias. Nos 6 primeiros meses dessa nova empresa, atuando 100% no mercado digital, vendendo infoproduto, vendendo cursos para as pessoas, a gente gerou um faturamento de quase 2 milhões de reais, ou seja, a gente fez quase 6 vezes mais faturamento do que a minha empresa antiga tinha feito em 2019. Só com o fato de eu ter acordado para uma realidade de alguém que tinha um conhecimento maior do que o meu e me deu um direcionamento. Então, quando eu olhei para essa realidade, eu vi, cara, faz muito sentido, né? Você se desenvolver e você acreditar naquelas pessoas que já chegaram em determinado ponto que você desejaria. Como, por exemplo, muitos de vocês que estão aqui assistindo gostariam de chegar no ponto que eu já cheguei na minha vida. E eu gostaria e desejo muito chegar no ponto que o Janguier já chegou na vida dele. Então, se você hoje, a partir dessa palestra aqui, conseguir entender a importância da realidade virtual, da realidade híbrida e do metaverso, no impacto que isso vai gerar na vida de todas as pessoas, e você começar a estudar e se abrir para isso, para mim essa palestra já valeu a pena. Por quê? Independente se você faz marketing digital, ou se você vai começar nesse mercado, se você faz lançamento ou vai começar nesse mercado, ou qualquer outra coisa que você faça, é um ambiente muito propício ao empreendedorismo, o mundo do metaverso. Existem várias pessoas, inclusive é um ambiente muito bom para fazer networking. Sabe por quê? Você tem a possibilidade de trocar uma ideia com a pessoa dentro daquele ambiente, você tem a possibilidade de conversar como se vocês estivessem frente a frente um com o outro, sem que você precise se deslocar. E o mais legal, como é um ambiente que ainda tem pouca gente, e normalmente quem entra nesses ambientes são as pessoas que têm a mentalidade disruptiva, que o pessoal chama de early adopters, né? Normalmente essas pessoas têm um poder aquisitivo maior, até para poder testar
né? Ah, eu vou pagar 3, agora tá esse preço mais barato, 3 mil, 2 mil e pouco esse óculos. Antigamente ele custava muito mais caro, né? Então essas pessoas estão ali dentro e você tem acesso a essas pessoas dentro do metaverso. Então, para a gente poder finalizar aqui, o apelo que eu quero deixar para você é justamente esse. Comece, aproveite esse momento do metaverso para que você possa se aprofundar nisso e começar a trazer benefícios disso para a sua vida, porque isso realmente vai fazer toda a diferença para você. Combinado? Agora, o que eu quero te pedir também? Aproveita esse Summit, cara. Aproveita, porque os empresários que estão aqui, muitas vezes não têm a possibilidade de estar transmitindo o conteúdo deles de forma 100% gratuita, igual está sendo transmitido aqui. Dá para você aprender muita coisa com muita gente por aqui, desde que você se atente à realidade, que você tenha seriedade nisso tudo. E mesmo que você venha de uma dificuldade muito grande na sua vida, você tem a possibilidade de mudar a sua realidade e a realidade da sua família através do empreendedorismo. Tem várias pessoas que estão aí, como o próprio Janguier, que veio de um engraxate, a capa da Forbes, é um cara super respeitado no Brasil. Flávio Augusto também está aí para mostrar esse tipo de crescimento. Tem várias pessoas que eu conheço que vieram do absoluto zero a um patrimônio absurdo porque começaram a empreender. Então, se você tem essa vontade de criar algo, de transformar o mundo, de ajudar as pessoas, sem dúvidas o empreendedorismo vai ter muitas dificuldades, vai ter muitas barreiras que você vai ter que enfrentar, mas no fim vai valer muito a pena. Tá bom? Então é isso, eu queria também agradecer ao Janguier por eu estar aqui, né, mais uma vez me convidando para o Summit. Eu tive a oportunidade de participar no ano passado também, espero estar aqui com vocês no ano que vem e eu espero que vocês aproveitem realmente para poder aproveitar, né, tantos e tantos conteúdos para vocês poderem ajudar a você mesmo, a sua família, né? Então, fique atento, porque a gente tem muitos mais conteúdos aqui. Anota as coisas direitinho, veja o que você aprendeu com cada um deles, né? Para que você possa começar a colocar e executar. Aproveita esse movimento que o Instituto Êxito está criando para poder ajudar o Brasil, ajudar as pessoas a empreenderem mais em prol, né, em benefício, inclusive, dos jovens. Tá bom? Muito obrigado e eu espero que vocês tenham gostado dessa palestra. Quem quiser me procurar, pode procurar @marcoswaltenberg com W no Instagram, né? Pode me mandar uma mensagem lá, vai ser um prazer, ou pode fazer até um story aqui dessa palestra e me marcar, que vai ser muito legal, vou repostar vocês, tá bom? Um forte abraço e eu espero que vocês continuem aí no Summit Êxito de Empreendedorismo. Tamo junto. Algumas palavras e expressões que estão no nosso vocabulário cotidiano e que nos fazem reproduzir discursos preconceituosos precisam ser revistas. Será que você usa alguma dessas? Ao invés de dizer a coisa tá preta, diga a coisa tá difícil. Ao invés de dizer cor de pele, use rosa claro ou bege. Ao invés de dizer criado mudo, use mesa de cabeceira. Ao invés de dizer denigrir, use difamar. Temos outras expressões na nossa cartilha da diversidade. Entre no nosso site e faça o download e confira. Em 2020, o mundo se viu abalado por uma ameaça invisível e mortal. A humanidade precisou se reinventar. Lockdown, home office, e-commerce, delivery, distanciamento social, protocolos de segurança e uso obrigatório de máscaras foram apenas algumas das ações que nos levaram ao novo normal. Em meio a esse novo cenário, a Dux Grupo potencializou suas inovações em soluções para a saúde humana. Nós especialistas concentraram todos os esforços para encontrar uma maneira de reforçar a segurança de quem precisa estar exposto diariamente. Reconhecida por ser líder no controle de gases e odores, a Dux Grupo desenvolveu o desinfetante Duo Germe H, uma poderosa solução para a desinfecção de ambientes, que age segundos após sua aplicação e tem eficiência comprovada e duradoura contra o coronavírus.
Ainda preocupada com a proteção das pessoas, a Dux Grupo lançou o Dux Defender Pro, um antisséptico corporal hidratante de alta eficiência contra vírus e bactérias, com ação comprovada por até 4 horas. Ele não é inflamável e nem volátil, ao contrário do álcool 70%. Os desafios encontrados ainda são muitos, mas algumas soluções já existem e são eficientes, para que a humanidade consiga conviver com essas dificuldades e renovar sua esperança na ciência e no potencial consciente e solidário de cada um de nós. O seu novo normal conta com as inovações Dux Grupo. O mundo está em constante transformação. Encontramos novas formas de estudar, de trabalhar, de nos locomover. Agora é a vez da sua carreira. Chegou Peixe 30, a rede profissional da nova economia que conecta pessoas e empresas com vontade de crescer. Com Peixe 30, você fica integrado com as melhores oportunidades do mercado e dá aquele upgrade na sua carreira. Peixe 30. Venda seu peixe em 30 segundos. Baixe o app.